Nesses dias nós estamos participando da campanha 40 dias de jejum e oração por uma nova reforma. E nesta manhã, creio eu que nós vamos refletir a respeito de um tema que é um grande desafio, já que nós fazemos parte de uma sociedade da qual as pessoas elas relativizaram tudo, até o pecado. Até o pecado se transformou relativo. Porque aquilo que pode ser pecado para o João, pode não ser na perspectiva do Antônio Gerson. Mas você percebe que é na perspectiva do Antônio Gerson. Nada pessoal, viu? Só um exemplo. E não na perspectiva do que a Bíblia diz, do que a Escritura Sagrada diz. E nesta manhã nós vamos pensar, olhando para a Bíblia, sobre construir o caráter. E é engraçado que todos nós, quando pensamos em caráter, quando pensamos nas questões que compõem o nosso ser, nós somos levados a achar que nós estamos prontos, não é verdade? Eu já tenho os meus conceitos, eu já sou vacinado, já sou muito experiente, já tenho muita bagagem de vida e muita caminhada, então o que mais eu posso construir? E na verdade nós vamos ver nesta manhã que todos nós estamos num processo de construção constante. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, no versículo 29. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. E a Escritura Sagrada diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quero que você, se você puder, tiver uma caneta aí, vou me valer de um artifício do pastor Daniel, risque, marque embaixo da palavra, para serem conformes à imagem de seu Filho. Para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Quando Deus nos chamou, o projeto que Ele tinha no chamado, na vocação especial para você e para mim, não era realmente que você fosse um grande magnata e também que você fosse a pessoa de maior destaque da sociedade de Sorocaba. Pelo contrário, quando o Senhor te chamou e me chamou, Ele nos chamou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ele nos chamou para nos parecermos com Jesus de Nazaré. E aí, em contrapartida, nós fazemos parte de uma sociedade que não está muito preocupada com isso, não. Em que cada um busca o seu próprio interesse, o seu próprio ventre, em que cada um tem os seus próprios conceitos, em que cada um tem a sua própria maneira de ser e de agir. Se você leu a capa do boletim, eu pedi a ajuda da nossa irmã psicóloga Ione para definir comigo o que era caráter. E ela disse assim lá no boletim: o caráter do indivíduo é seu modo de ser, suas características próprias, seu temperamento. É um traço da personalidade que diz respeito à maneira usual de cada um agir. E daí eu perguntei para ela: Ione, me ajude então, porque eu não sou psicólogo, me ajude a entender melhor a frase. Ela disse: olha, pastor, tudo aquilo que nós carregamos na nossa caminhada, as nossas influências, tanto as influências da família quanto do meio social, tudo isso ajuda, colabora para a formação do caráter. Tudo isso faz com que o João, faz com que o José, o Francisco, faz com que o caráter vá sendo construído em cima disso. E ela disse assim: muita gente usa o termo, a pessoa não tem caráter. Na verdade, ela disse para mim: não, pastor, é impossível alguém não ter caráter. Porque todo mundo tem, bom ou ruim, mas todo mundo tem. E aí, à luz do que diz Romanos, capítulo 8, versículo 29, eu fico pensando, quais as influências que construíram o teu caráter? O meu caráter. Quais as influências
familiar, as influências da sua família, as influências familiares, as influências sociais. Quais as influências que colaboraram para você ser o que você é hoje, para você ter os conceitos que você tem hoje, para você reagir da forma que você reage diante de algumas situações? Você já parou para pensar nisso? E à luz de tudo isso, nós precisamos repensar muita coisa no nosso caráter. Assim, ai pastor, mas eu não sou tão ruim. Mas eu não falei que você é ruim, fique calmo, fique tranquilo. Mas existem muitos traços no nosso caráter que precisam eles precisam de desconstrução para serem construídos de novo. Para que nós possamos nos parecer com Jesus. Porque o padrão que nós temos para alcançar é um padrão bem elevado. É o padrão de Cristo. O chamado que nós temos, em primeiro lugar, é para que nós cresçamos à medida da plenitude de Jesus. Olha o que diz o texto de Efésios 4:13. Olha, está rapidão, hein? Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos ao quê? A maturidade. Ou seja, para que a gente não seja mais que nem moleque, para que não sejamos mais que nem criança milindrada e bicuda, para que nós na verdade possamos sair do estágio do leite espiritual, para que nós então possamos alcançar aquilo para o qual nós somos chamados em Jesus, que é nos parecermos com Ele mesmo. Então o padrão que eu e você estamos buscando é um padrão elevado, porque nos conduz à plenitude de Jesus de Nazaré. Nós não podemos nos contentar com vidas cristãs de imaturidade, de biquinho. Ah, eu não quero mais. Ah, eu não vou mais. Ah, eu desisto de tudo. E o texto diz que, olha, para que nós atinjamos a maturidade, a medida da plenitude de Jesus, e irmãos, este é um chamado para mim e para vocês. Nós construímos o caráter começando por aí. O meu alvo, o meu desejo é manifestar esta realidade na minha vida cristã. E deve ser o nosso, de todos nós. Quantos crentes imaturos nós vemos nas igrejas hoje, que não conhecem Bíblia? Quantos crentes que nós vemos que parece gelatina, nunca está firmado, está sempre mole, sempre mole. Em segundo lugar, este padrão é elevado porque nós somos chamados a imitar Cristo no nosso viver diário. E aí eu lembro do que diz Paulo em 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Para que nós cheguemos à maturidade, esse é o nosso objetivo. Imitar Jesus diariamente. Olha só. Olha a coragem de Paulo. Falou, olha, vocês querem ser como Jesus, olhem para mim. Olhem para mim, olhem para o meu proceder. Porque eu também imito Jesus. Eu também faço o que Jesus fez. Não dos milagres extraordinários, mas na conduta, no caráter, na forma de viver, no dia a dia. Será que nós, no século 21, no grande desafio, do meio de relatividade que nós vivemos, tudo é relativo, o pecado é relativo, as pessoas administram o pecado. Ah, esse pecado é muito brabo, esse aqui não, esse daqui dá para confessar, esse daqui... Eu achei fantástico domingo passado, quando nosso irmão, o pastor Áureo, falou sobre confessar o pecado realmente, se arrepender de verdade. E isso, na verdade, é simplesmente um chamado para imitar Jesus. E Jesus fazia o quê? Jesus se colocava constantemente na presença do Pai. Quando era questionado constantemente, ele sempre tinha a saída mais sábia. Será que nós imitamos Jesus nos momentos de tomar decisão? No momento em que os nervos estão à flor da pele? Alguns jovens, eles usam a seguinte pulseirinha. OQJF. E ela significa o que Jesus faria. É a pergunta que nós deveríamos fazer diante de algumas situações que você enfrenta no seu emprego. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Quando o meu patrão fala que eu tenho que fraudar alguma coisa. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar quando na faculdade meus amigos me convidam a mentir?
O que Jesus faria se diante de tal situação de desonestidade, o que Jesus faria? Imitar a Jesus é entender que nós precisamos refletir Ele para o mundo. Este padrão é elevado porque a meta que nós temos para chegar é a meta da perfeição. Olha o que diz o texto, Mateus 5, versículo 48, diz: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O Pai Celestial. O objetivo da vida cristã é que nós possamos chegar o mais próximo daquilo que Deus é, e Deus é perfeito, Deus é santo. Lembra do que diz lá em 1 Pedro? Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Esse é o nosso grande desafio. Por isso que o padrão para o qual eu e você fomos chamados é um padrão elevado, desafiador. Por isso que muitas e muitas vezes, quando nós nos deparamos com o testemunho de muitos cristãos aí fora, a vontade é de arrancar os cabelos, porque não imita Jesus, não busca a perfeição, busca na verdade viver uma vida cristã medíocre. Eu vou na igreja, é mesmo, puxa, que bom. Ontem nós tivemos um evento com os jovens aqui, o Multiforme, foi muito legal. E teve uma menina que, ela escreve as canções dela, ela é compositora. E uma das canções, ela dizia assim: tem muita gente que acha que ir de quarta e domingo tá bom demais, mas o testemunho nos outros dias semanais, na verdade, não serve de nada. Não adianta de nada se no dia a dia, o padrão de vida que eu tenho não tem nada a ver com Jesus. Nós devemos prosseguir para o alvo. Vocês lembram do que diz Filipenses 2, do versículo 5 a 11? Nós não vamos ler, mas abra aí, você lembra do que diz? Que mesmo Jesus sendo Deus, Ele se esvaziou, Ele abriu mão de tudo. Não quis por usurpação ser igual a Deus. Tomou a forma de servo, morreu na cruz. Qual é o meu alvo? Para onde eu quero prosseguir? Eu quero ter o caráter de Cristo. Que caráter é esse? Em Filipenses 2,5 nós encontramos verdade, fidelidade, honestidade, lealdade e humildade. Ter o caráter de Cristo, ter o amor de Jesus incondicional. Orar como Jesus orava, obedecer como Jesus e servir como Jesus. Esse é o nosso grande chamado. Você quer construir um caráter que se assemelhe ao de Cristo? Esses são os nossos alvos. Aí você deve estar pensando: pastor, então estamos perdidos. Porque nós não somos nada disso. A irmãzinha até olhou para mim e fez assim: é verdade. Então estamos perdidos. Mas a obra não é nossa só. Não é só eu e você. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Jesus fez tudo o que fez para nos mostrar o caminho. Por isso que João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por meio de mim. É uma obra que Deus está fazendo em você e em mim, em nós. Filipenses 1,6, o que diz? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Ele está trabalhando. Ontem para os jovens eu falei assim para eles: olha, às vezes você não vai, às vezes quando você se vê numa situação, você vai tomar uma atitude, parece que acende uma luz vermelha com uma sirene fazendo pá, pá, pá. Quem que você acha que está te dando a consciência do erro? De que você não deve fazer? O Espírito Santo. Quem que você acha que nos dá a consciência do que é o certo e o errado? Você se lembra o que diz Romanos? Que não há justo, não há um sequer, não há quem busque, não há quem entenda. Nós não temos condições de fazer sozinho. Deus já está trabalhando em você e em mim. Ele quer construir em mim e em você o caráter de Cristo. Ele está tratando de você e de mim.
Nós precisamos abrir a mente, o coração e a vida para esse processo, para esse trabalhar de Deus. E nós precisamos de algumas características então. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender o TSD. Não tinha o programinha lá, puxa, esqueci o QST. Nós temos o nosso TSD. Ou seja, nós precisamos em primeiro lugar aprender que nós precisamos de um tempo a sós com Deus. Como é a tua semana? Eu sei que muitos de vocês vão acordar amanhã cedinho, só vão voltar para casa tarde da noite por causa da correria. E qual é o tempo que você investe na tua vida com Deus? Olha o que diz Marcos capítulo 1, versículo 35. Diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Um tempo a sós com o Pai, um relacionamento. Oração e louvor, oração e intimidade, oração e busca. João 17, 26 diz: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus tratando com o Pai, falando dos discípulos. Oração e louvor, oração e relacionamento, oração e caminhada diária com Deus. Quando nós falamos de oração hoje, as pessoas às vezes são levadas a pensar naquela mecânica assim: bom, eu oro, então a minha oração vai ser o fast food espiritual. Eu vou pedir, no final peço um perdão e está resolvido. Oração é relacionamento, é um diálogo, nós falamos e Deus também fala conosco. Quanto tempo nós investimos em oração? Através da oração, Deus vai moldando em nós o caráter de Cristo também. Além disso, quanto tempo nós investimos na leitura e meditação da palavra de Deus, no estudo da palavra? Eu comecei hoje perguntando para você quais as influências que construíram o seu caráter. Nós precisamos que a palavra impacte o nosso coração. Nós precisamos que a palavra de Deus nos instrua, nos constranja, nos leve ao joelho no chão. Nós precisamos que o texto bíblico fale conosco de tal forma que a gente fale: Deus, como o Senhor é especial, porque o Senhor fala através da palavra. Olha o que diz a carta de Timóteo, a segunda carta, capítulo 3, verso 16, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muitas vezes nós temos tempo para ler aqueles e-mails que não têm fim. Você recebe e-mails assim? E-mails que não têm fim. E lemos. Muitas vezes, quem é que gosta de Facebook? Todo mundo gosta. Quem é que gosta de mexer no Facebook? Nós vamos lá no Facebook e lemos aqueles comentários mais desconstrutivos possíveis. Não, nem sei se existem desconstrutivos, mas que não constroem nada. A galinha pintadinha e o galo carijola. Nossa, esse comentário vai mudar a minha vida. Não vai construir nada. Ah, mas eu gasto um tempo para ler. Aí você pergunta para os irmãos assim: você lê a Bíblia? Ah, pastor, de domingo. Quando o senhor lê. E quando o senhor não lê, daí passa batido. Ainda bem que o pastor tem que ler a Bíblia para orar pelo menos uma vez por semana. Alguns leem. Queridos, nós precisamos investir tempo da nossa vida conhecendo o manual do proprietário. Palavra de Deus. Você quer construir um caráter aprovado, que se assemelhe com Jesus? Invista tempo na tua leitura com Deus, na tua leitura da palavra. Às vezes nós temos pique para ler aqueles livros que são verdadeiros catatais, sabe? Tem um pessoal que gosta de ler Senhor dos Anéis, não tem problema, você gosta, ótimo, mas são assim, ó. E aí, você consegue ler a Bíblia? Ah, pastor, de vez em quando, aí, quando dá tempo, né? Queridos, invista tempo. Invista o seu tempo na leitura.
Em terceiro lugar, precisamos aprender a ter dependência e sensibilidade à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo. É engraçado que nós, presbiterianos, independentes, igreja reformada, às vezes parece que até Jesus nós vamos bem. Quando fala do Espírito Santo, opa, vamos devagar, né? Parece que o Espírito Santo é propriedade exclusiva dos nossos irmãos pentecostais, né? Eles carimbaram com o ISO 9002, propriedade deles. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso amigo. É Ele quem nos direciona constantemente, é Ele quem nos constrange, é Ele quem trata com você. Uma vez no seminário, nos Jovens da Verdade, um professor falou: quantas vezes vocês já oraram em relacionamento com o Espírito Santo? Nós oramos para Jesus, nós oramos para o Pai, mas para o Espírito Santo nós nunca conversamos com Ele, né? Não é verdade? E aí o professor naquele dia fez um exercício muito legal. Ele fez todos os alunos orarem conversando com o Espírito Santo. Às vezes nós temos medo. Parece que nós temos medo. Ai, vai que o pessoal acha que eu sou muito pentecostal. Queridos, nós não cremos que o Espírito Santo veio morar em nossos corações? Não é verdade isso? Paulo não disse? Em Efésios não diz que nós somos selados com o Espírito? Uai, se tudo isso está na Bíblia, por que nós então não nos relacionamos com Ele? Não temos sensibilidade e dependência à voz do Espírito, que está falando hoje à igreja, que está falando constantemente com você e comigo, diariamente, que te direciona e fala: olha, não vá por aqui, Eli, vá por aqui, filho. Que constantemente fala para o Danilo: Danilo, por aí não. Olha o que diz o texto, Efésios 1,17: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Paulo está orando para que a igreja tenha sabedoria e revelação para conhecer aquilo que Deus tem para ela. E o mais especial, para que isso aconteça, a igreja precisa ter a sabedoria e revelação do Espírito Santo. E olha o que diz João 14:26: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. O Filho de Deus falando para você e para mim: olha, o Conselheiro, o Espírito Santo, o Espírito Santo nos ensinará, nos revelará tudo o que nós precisamos saber. Quantas e quantas vezes eu e você não dependemos e nem estamos sensíveis à direção que o Espírito Santo está dando? Quantas e quantas vezes nós temos convicção de que a nossa decisão está equivocadíssima? Deus já mostrou de todas as formas possíveis. Usou o Espírito Santo de forma especial para falar: não vai, não faça, não vá por aí. E nós somos um pouquinho turrões, né? Gostamos de fazer do nosso jeito. Ai, mas eu sou de maior, vacinado, eu vou fazer. Então, tá bom. Aí depois liga para o pastor: pastor, eu preciso fazer um aconselhamento, algumas coisas não estão muito bem na minha vida. É mesmo? Aí você pergunta: mas o Espírito Santo não direcionou, não falou com você, não falou no teu coração? Falou, pastor. E por que você fez? Ah, porque eu sou assim. Nós precisamos de tratamento, não? Todos nós, queridos. Todos nós precisamos depender da voz do Espírito realmente. Todos nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo. Eu acho extraordinário que, se você ler as biografias dos homens e mulheres de Deus no decorrer da história, você vai ver como essas pessoas oravam. A biografia de George Miller diz que este homem orava constantemente e tinha uma relação de plena dependência com o Espírito Santo. Plena dependência. George Miller, que ajudou muitos órfãos, que muitas e muitas vezes não sabia se ia ter o café da manhã para oferecer para os órfãos que ele cuidava.
E o que ele fazia? Ele saía desesperado correndo. Na biografia dele diz que ele investia muito tempo em oração, meditação da palavra e na busca do Espírito Santo. Grandes homens e mulheres de Deus, muitas vezes com muito mais conhecimento acadêmico do que eu e você, dependiam do Espírito Santo. E às vezes nós temos medo. Pensa para ele. Fala: Espírito Santo, venha me encher. Eu quero estar pleno do Senhor. Pensa para ele. E para concluir, quais são as influências que hoje constroem o seu caráter? Quais são? Quais são os conceitos que você sabe que você precisa mudar, mas ainda não mudou? Quais os comportamentos que você tem, que você sabe que não estão de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o propósito de Jesus para a tua vida, mas você ainda não quis mudar? Pensa nisso. E olha só, para construir o caráter de Cristo, os nossos alvos devem ser os seguintes, para você refletir hoje: ser como Jesus Cristo, amar como Jesus, obedecer como Jesus, servir como Cristo e depender da ajuda do Espírito Santo. Porque Ele nos chamou para sermos semelhantes à imagem do Seu Filho. Ele não nos chamou para sermos meramente membros de igreja. Ele não te chamou para ter o seu nome no hall de membros da igreja. Ele te chamou para ser semelhante ao Filho. Para isso que você foi chamado. Ele te chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Ele te chamou para marcar a história do mundo que você vive. Vamos ficar em pé. Vamos curvar as nossas cabeças. Coloque sua vida diante de Deus, querido. De repente você tem tanta bagagem eclesiástica já. Está na igreja há tantos anos. E às vezes não sente que você precisa de mudanças no teu caráter. Mas eu quero dizer uma coisa a você, a todos os irmãos, todos nós, dia a dia, precisamos tomar a nossa cruz e seguir Jesus, morrer para nós mesmos, para sermos parecidos com o Filho de Deus. Porque o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Porque nós somos limitados. Mas nós temos o Espírito Santo da promessa. Então, clame ao Espírito Santo nessa manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos aos Teus pés. Nos rendemos. Pedimos, Senhor, que o Senhor construa o caráter aprovado de Cristo em nós. Que possamos ser semelhantes ao Seu Filho. Aquelas atitudes, os comportamentos, os conceitos que nós carregamos, que muitas vezes deformam o nosso caráter. Pai, que possamos jogar fora e construir tudo novo. Pois aquele que está em Jesus é novo, é uma nova criatura, é um novo ser humano. Que possamos, ó Deus, ter vida de oração realmente, de leitura, de dependência do Teu Espírito Santo. Que possamos amar como Jesus, obedecer como Jesus. Que possamos, ó Deus amado, dia a dia, tentar ser como Jesus. Espírito Santo, enche-nos. Queremos estar plenos do Senhor. Queremos estar plenos da Tua presença.
Queremos que na nossa casa a plenitude do Senhor em nosso coração transborde, contagiando os nossos familiares. Queremos que no nosso emprego a plenitude transborde, contagiando as pessoas com quem nós convivemos. Que no dia a dia a plenitude do Espírito Santo transborde, ó Deus, contagiando as pessoas com quem nós convivemos. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Na dependência do Espírito Santo é que nós oramos. Ouve-nos, renova em nós, ó Deus, o propósito de sermos como seu Filho. Em nome de Jesus. Amém.